Olá, queridos! Hoje eu vou falar sobre quebra de crenças de dinheiro, fazer as pazes com o dinheiro, ser amiga do dinheiro, se tornar uma criadora de dinheiro, uma fabricante de dinheiro e se conectar com a energia do dinheiro. Eu vou começar contando uma história para vocês que foi um exemplo vivido que eu vivi na minha vida, que funcionou muito para mim e que me ajudou muito com a criação, né, da minha realidade, me ajudou muito nesse processo de autoconhecimento e me ajudou a descobrir onde estavam escondidas as minhas crenças sobre dinheiro, o que eu pensava sobre dinheiro, que eu nunca tinha me perguntado. Então, assim, quando eu vivi aqui, quando aconteceu o meu divórcio aqui no Canadá, que eu fiquei muito para baixo, né? Eu estava passando por um processo bem desafiador, muitos desafios financeiros na minha vida. Eu estava sem saber nem como eu ia fazer para sobreviver e tal. Eu comecei a ficar bem presente para o dinheiro, para minha relação que eu tinha com o dinheiro. Porque assim, eu sempre criei muito, eu sempre tinha uma capacidade grande de criação. Eu nunca fui uma pessoa que ficasse muito tempo numa situação de escassez, sabe? Eu nunca vivi muito tempo, passei muito tempo na escassez. Eu tinha dinheiro, mas o dinheiro não ficava na minha vida. Eu tinha uma relação muito paradoxal com o dinheiro, sabe? Eu corria atrás do dinheiro, o dinheiro aparecia e eu gastava tudo, ou então aparecia outras coisas, e aí eu criava em bases baseadas nas minhas crenças antigas, e eu criava o dinheiro, mas parecia que eu criava na raiva, sabe? E aí o fato de eu criar o dinheiro na raiva, parecia que ele não fluía pra mim. E aí eu fui descobrindo que eu não tinha a consciência da prosperidade, que eu não tinha incorporado ainda essa... Sabe aquela sensação que você tem, assim, que eu queria, assim, olhar para o dinheiro como realmente uma ferramenta, sabe? Não como eu não queria que o dinheiro me possedesse. Eu queria possuir o dinheiro, eu queria ter dinheiro para me viver bem, para me ter conforto, para me fazer o que eu quisesse, para me ter liberdade, né, de escolher, liberdade de escolha. Então, o que acontece? Quando eu me separei, né, eu tava sem trabalho, eu já contei aqui pra vocês em alguns vídeos, a minha situação financeira, tipo assim, né, nem vou, sem comentários, e eu comecei a olhar, né, para isso. Eu falei, gente, eu tinha muito medo, né? Eu tinha muito medo dos bancos, eu tinha medo de ligar para o banco, eu tinha medo de ligar para o diretor do banco. Eu tinha horror de preencher formulários. Eu achava que eu não sabia preencher um formulário. Eu achava que eu não era capaz de montar uma empresa sozinha. Eu achava que eu precisava de ajuda de um, de outro. Eu achava que eu não conseguiria administrar minhas finanças porque eu não tinha curso em finanças, porque eu não tinha curso de matemática, porque eu não sabia isso, porque eu não sabia aquilo. E aí eu fui colocando um monte de coisas em cima do que eu não tinha. Eu fui só, tipo assim, eu só criando coisas que eu não tinha. E aí, o que eu fiz? Eu conheci um senhor, né, que ele tinha uma empresa de faxinas, né? Eu tinha começado a minha empresa de faxina residencial durante o dia e tal. Eu já tinha 3 funcionárias na época que trabalhava comigo, né? Mas eu continuava patinando, sabe? Nadando, parecia pato, sabe? E aí, eu conheci esse senhor que estava numa situação bem delicada. Ele tinha 2 clientes muito importantes, que era 2 bancos, né, grandes aqui no Canadá. E aí, esses bancos não queriam mais renovar com ele o contrato porque o funcionário que fazia a faxina nos bancos, os funcionários, eles não faziam direito, os bancos estavam insatisfeitos, né, o cliente estava insatisfeito e tal. E aí ele falou que não ia mais renovar os contratos. E, gente, eram contratos muito grandes, sabe? Era muito dinheiro. E quando ele me contou isso, eu falei, tipo assim, me veio aquela, sabe, aquela vontade assim de falar assim, eu vou pegar esses contratos. Eu falei com ele assim, eu posso recuperar esses contratos para você, eu posso fazer com que eles renovem o seu contrato. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas como você vai fazer isso? Eu falei, eu vou fazer a melhor faxina que eles nunca tiveram.
eu vou fazer com que eles olhem e falem e pensem que eles precisam de você. Eu vou fazer com que eles não achem ninguém melhor. E aí você vai pegar o contrato. Aí ele falou, mas você não tem empresa comercial, você não tem... Falei, eu vou fazer como terceirizada. Você terceiriza o contrato pra mim, eu vou lá e cuido do contrato pra você. E você me paga. Eu te cobro tanto pra fazer isso, né? E na época, eu tava cocriando minha casa. Eu queria minha casa, eu ainda não tinha. Eu tava cocriando minha casa, tava cocriando a possibilidade de comprar minha casa, de renovar minha casa, de fazer o que eu queria, né? E aí, o medo, gente, assim, eu tremia de medo. Quando eu fui conversar com ele, eu tremia de medo. E ele falou comigo assim, mas aí pra você, né, para você pegar esse contrato, você tem que ter autorização, você tem que ser registrada no departamento de empresas comerciais, etc, etc, e você tem que ter isso, aquilo. Isso era na sexta-feira. Uma sexta-feira de manhã. Quando foi na segunda-feira de tarde, às 5 horas da tarde, eu liguei pra ele e falei, tudo tá pronto. Na segunda-feira, no mesmo dia, depois de eu ter falado com ele, eu liguei pro governo aqui, conversei com funcionários, pedi ajuda, né? Falei com ele, eu não sei como funciona, eu acabei de me separar e tal, então eu tinha uma empresa, mas era meu marido que cuidava da parte burocrática, eu nunca cuidei, então eu preciso que alguém me ajude. Vocês têm alguém que pode ajudar, assim, uma pessoa como eu, que sou totalmente leiga nesse assunto? E aí eu conversei com o cara, assim, bem humilde, sabe? E realmente reconheci minha incompetência nesse ponto, né? Por enquanto, e me coloquei disposta. Falei, eu aprendo rápido se você me ensinar. E o funcionário do governo, gente, foi tão gentil comigo. Ele me ensinou tudo direitinho. A senhora tá com computador? Eu falei, tô sim. Então entra em tal página, faz isso, preenche tal formulário, coloca tal número, e tatati, tatatá. A gente ficou 1h30 no telefone. Em 1h30 eu resolvi tudo. Aí imprimi o documento direitinho, já organizei todos os meus papéis, fui lá, mostrei pro senhor lá. Ele falou, nossa, você quer mesmo esse contrato, né? Eu não tinha falado pra ele que eu dependia do contrato pra sobreviver, sabe? Então... Aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar no banco, né? Eu fazia minhas faxinas durante o dia e à noite eu ia pro banco fazer faxina no banco. E eu falei, tá aí. Quando aconteceu isso, quando eu fiquei sabendo que ele ia perder os contratos, eu pensei assim, agora é hora de eu perder essa porra desse medo de dinheiro, esse medo que eu tenho de bancos, de diretor de bancos, essa falta de autoestima, de achar que só porque o cara é diretor de um banco ele é melhor do que eu só porque eu sou pobre, porque eu estou pobre de dinheiro, eu sou menor do que ele. Tá na hora, Juscelia, vamos lá, vai lá, Ju, vai lá forte e vamos lá. E eu comecei a me incentivar, a me colocar pilha. E fui. Aí o que acontecia? Eu fazia as faxinas rapidinho, né? Fazia a faxina do banco e, gente, eu fiz a melhor faxina que eles podiam ter. Logo de primeira, eu recebi um telefone 2 dias depois, falando assim, gente, mas o banco nunca estava tão limpo. Aquilo ali parecia que eu tava esfregando ouro, sabe? Eu ia nos escritórios, assim, do diretor, principalmente do diretor, né? E eu esfregava aquilo, eu falava, filha da puta, se tu tá achando que tu é melhor do que eu duvido que você consegue fazer uma faxina melhor do que eu, duvido. E aí eu olhava, enquanto eu tava ali no banco, olha só, eu olhava assim para aquilo tudo, sabe? O banco tudo fechado, eu tava sozinha ali, eu e as câmeras, né, claro. Gente, eu me sentia tão poderosa, mas tão poderosa. Aí eu comecei a imaginar que eu era dona do banco. E aí eu pensei assim, hoje, a partir das 6 da tarde, até amanhã, às 7 da manhã, eu sou dona do banco. Só entra aqui quem eu quiser. Eu sou mais poderosa do que qualquer pessoa que trabalha nesse banco. Porque agora eu tenho acesso a tudo. Eu podia entrar no cofre, eu tinha os códigos dos cofres fortes, eu tinha tudo. Eu me sentia, gente, mas assim, aquilo foi me dando uma energia assim tão poderosa. Gente, a energia de um banco é tão gostosa, sabe? E aí você vê aquelas maletas de dinheiro, aquelas remessas de dinheiro. E aí, assim, todo dia a empresa, né, de segurança vinha buscar as remessas de dinheiro. E era eu que ia lá abrir o cofre para eles.
Aí eu ia lá, abria, né? Eles entravam para pegar as remessas e eu ficava lá vigiando e vendo aqueles pacotes de dinheiro, aquele saco de dinheiro saindo. E eu falava, gente, olha como tem dinheiro no mundo. Não existe falta de dinheiro no mundo, gente. O dinheiro só não está no meu bolso ainda. Eu tenho que descobrir como esse dinheiro aí vai chegar no meu bolso. Então, tá fácil. Eu vou poder pegar esse dinheiro e trazer pro meu bolso. Vai chegar uma hora que ele vai vir para mim, né? Se ele tá aqui do meu lado, né? Eu só tenho que encontrar o caminho para ele chegar até a mim. E aí, só que o diretor do banco não sabia que era eu que ia fazer a faxina. Eu cheguei lá como se eu fosse a dona da empresa, tá? Da empresa, né? Da minha empresa de terceirizada. E eu cheguei lá, falei comecei a olhar, passar a mão nos quadros, nos lustres, falei, tá precisando de limpeza aqui, aí vai precisar trocar aquela lâmpada ali, o senhor vai, vamos precisar de fazer isso, isso, isso. E eu pegando notinha, sabe? Eu pegava meu caderninho, anotava, e eu só ando com a caneta na mão. Depois eu conto pra vocês a minha relação com a caneta. E aí, eu tô lá anotando tudo, e o cara olhando pra mim assim, tipo assim, né? Com o maior respeito do mundo, achando que eu era a Cleópatra, tá, querida? Eu me sentia a Cleópatra, a dona do pedaço. E eu olhando pra ele, e ele falando assim, pois é, meu escritório, tá vendo essa mancha aqui? Eu fui tentar limpar, mas aí a mancha piorou, eu não sei que produto usar, eu não conheço, eu não entendo nada disso, eu sou péssimo nesse assunto. E eu olhei pra ele assim, falei, pode deixar que eu resolvo, né? Tipo assim. E aí o que eu fazia? Só que ele não sabia que era eu que ia ser faxineira lá, né? E eu não falei também, claro, né, meu amor? Aí cheguei lá e comecei a fazer. Aí quando ele chegava às 7h45 da manhã. Então assim, às 7h30 eu me trocava, tirava meu uniformezinho de faxineira, me vestia com a camisa, sabe? Bem legal. E aí eu ficava lá fingindo que eu tava colocando as coisas no lugar, que eu tava que eu era só supervisora, que eu ia só supervisionar o trabalho do meu funcionário, que era eu mesma. E aí ele chegava, né? Chegou de manhã, eu lembro que um dia ele chegou e falou, nossa, senhora Pereira, tá, meu amor? Senhora Pereira, nossa, mas a senhora é bem dedicada mesmo, né? A senhora trabalha duro mesmo. Nossa, essa hora a senhora já tá aqui, né? Aí eu falei, eu passei, né? Porque eu tenho outros para supervisionar. Eu tenho outros funcionários para supervisar, eu vou ter que ir. Vou ter que ir daqui a pouco, então eu passei aqui primeiro. E aí eu arrumando lá, né, as coisas, e ele falou, nossa, muito obrigada, porque eu tenho muito que agradecer a senhora, porque a gente faz mais de 5 anos que eu nunca vi meus escritórios e o banco tão limpo, tão organizado, não tem nada quebrado, a senhora conserta tudo, manda consertar e tal e tal. Ele falou, a gente tá muito feliz com o trabalho de vocês, muito feliz mesmo, muito satisfeito. A empresa da senhora faz um trabalho maravilhoso e nossa, me encheu de elogio, né? Aí eu olhei para aquele cara que antes eu morria de medo dele, ali na minha frente, me elogiando, me enchendo de elogios, e eu falei, gente, me deu vontade de chorar, e eu me segurei as lágrimas, sabe? Eu fiquei assim, nossa, olha, nossa. E aí eu comecei a, sabe, assim, a me sentir, e eu falava assim, gente, mas é incrível, o diretor do banco, tipo assim, reconhecendo que eu tenho muito mais competência do que ele nesse assunto, né? Aí eu olhei pra ele assim, ele sentou lá, né, na sala, porque ele tinha uma reunião, ele sentou, começou a preparar os papéis dele lá e tal, arrumando tudo. Eu olhei assim e falei assim, pensei, né, comigo, o trabalho que ele faz, eu consigo aprender em 24 horas. Mas o meu trabalho, mas ele nunca vai chegar tipo assim, aos meus pés na faxina. Ele nunca vai chegar ao meu nível na faxina. Ele não consegue. Eu falei, ele não consegue lavar nem o vaso onde ele caga. Eu tenho medo desse cara, mas ele não sabe lavar nem o vaso que ele caga, ele não sabe limpar nem o próprio escritório dele, ele não sabe cuidar da madeira, ele não sabe que essa madeira não pode colocar produtos, né, ácidos, ele não sabe que produto usar, ele não sabe como limpar nem a própria mesa. Mas eu sei isso tudo e ainda por cima eu sei que eu consigo fazer o trabalho que ele está fazendo se eu quiser. E a partir desse dia eu comecei
realmente a valorizar as minhas habilidades. Não porque eu era melhor do que ele, não porque ele era melhor do que eu, não porque, mas aquele dia meu medo das pessoas acima de mim, que eu achava que era acima de mim, tipo assim, eu via um médico, eu ficava assim, eu chegava na casa dos meus clientes, sabe? Que eram advogados, ou eu tenho clientes de todas as profissões, e eu ficava assim, me sentindo assim, né? Que eu precisava do emprego deles, que eu era aquela vitimazinha, sabe? Aquela empregadazinha que, ai, dona fulana, nanana. A partir desse dia, eu comecei a entrar na casa dos meus clientes. Quando eles me ligavam, eu já falava assim, eu posso encontrar com você tal dia, tal hora. Né? Eu já dava assim, eu não tenho outro momento, só tem esse, que é os clientes começaram a me tratar gente, de outra maneira, totalmente diferente. E eu comecei a olhar para aquilo. E foi aí que eu descobri que a gente pode aprender qualquer coisa. Qualquer coisa na vida você pode aprender. E você pode ser o que você quiser, né? Ou seja, durante a noite, eu era dona do banco, meu amor. Eu era banqueira. Eu me colocava assim, eu colocava música lá no meu ouvido e eu ficava assim, só entra aqui quem eu quiser. Agora, a partir de agora, o banco me pertence. Eu faço o que eu quiser. É meu. E eu via aquele tanto de dinheiro passando, os caras vindo buscar, sabe? Aí eu limpava assim, o cofre e via aquelas remessas de dinheiro lá, aqueles sacos que eles colocam, né? Tudo lá, contadinho. E aí tem os números, numerotado, tudo bonitinho. Eu entrava naquele cofre, gente, e eu me sentia assim, sabe? A rica do pedaço. Eu me sentia assim, poderosa. E quando eu conversava com esse diretor de manhã, e aí eu comecei, a gente todo dia de manhã ele chegava, e eu fingindo que era a dona assim, que era a Cleópatra, né? Então eu corria para me trocar, tirava meu uniformezinho, corria. E aí depois eu ia fazer minhas casas, depois eu ia limpar minhas casas de residencial, porque eu trabalhava como, eu limpava as casas no residencial durante o dia, né? Com as meninas que trabalhavam comigo. E à noite eu ia trabalhar nos bancos, então eu trabalhava dia e noite. Mas ninguém sabia, né? E eu ficava... Aí quando acontecia de eu ficar desanimada, sabe? Que eu tava, assim, naquele desânimo, juntava o cansaço, juntava a depressão, porque na época eu tava vivendo uma depressão muito forte. Eu tava tomando antidepressivos, né? Então, assim, tinha dia que batia as tonturas, os efeitos colaterais dos antidepressivos, e aí eu sentava um pouquinho assim, eu começava a chorar, aí de repente eu olhava para os lados assim e falava, tô chorando por quê? Olha quanto dinheiro. Nossa, olha, se existe isso tudo aqui, eu tenho acesso. Tá acessível para mim também. Eu posso ter todo esse dinheiro também. Eu posso ter. E nesse banco tinha a rádio do banco mesmo, sabe? Que é deles mesmo. E aí tem a musiquinha durante a noite, o tempo todo, música. E eles colocavam aquelas publicidades passando, né? Se você investir tanto, os juros subiu para tanto, saiba como criar a sua conta de não sei o que lá, aqui você é o cliente, você é prioridade, nananã, nananã. E eu ficava assim, ai, será que conta que eu vou abrir? Ai, será em que fundo que eu vou investir? Ah, eu vou investir nesse. Aí passava as publicidades de novo, eu falava, ah, eu vou investir nesse daqui. Ah, não, vou investir nesse. Aí, em que eu vou investir meu dinheiro? E aquilo ali foi me trazendo uma autoestima, Gente, eu comecei a ficar amiga do dinheiro. E aí eu chegava lá no banco e falava assim, dinheiro, como é que eu faço para você vir para mim? Vamos virar amigo? Vamos ser amigo? Vamos ser amigo? Vamos ficar junto? E eu entrava nos cofres e eu falava, ai, dinheirinho, bonitinho, eu te amo. E aí eu começava a falar com ele, sabe, conversar com o dinheiro. E, gente, foi uma experiência transformadora. Assim, teve momentos de muito, assim, muito desafio, porque eu ficava... Acontecia de eu juntava o cansaço, as preocupações com a minha vida, como é que eu ia fazer, etc. Vinha as dúvidas, mas quando eu olhava para todo aquele dinheiro, e aí quando eu chegava, por exemplo, de manhã, nas casas das pessoas, que eu via tanta prosperidade, aquelas casas lindas, sabe? Cheia de coisa, de objetos caros, de obras de arte, e eu sou apaixonada, eu adoro obra de arte. Tanto que vocês podem ver aqui, eu sempre tenho uma tela, uma obra de arte mesmo, que eu gosto. E aí eu comecei
a gostar e a querer usar coisas assim. E eu falava, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo. Ah, essa casa é linda, mas eu trocaria isso. Eu fingia que a casa era minha. Então, a partir desse momento, eu comecei a entender que o dinheiro, ele existe em abundância, que qualquer um de nós pode ter acesso a ter muito dinheiro. E o que faz com que o dinheiro fuja da gente é a maneira como a gente olha para ele. É o jeito como nós olhamos para as autoridades que tá, por exemplo, os bancos. A gente tem que aprender a entender que bancos é lá que o dinheiro circula, é por lá que o dinheiro passa. Então a gente tem que amar esses povos e agradecer, sabe? Agradecer os bancos, agradecer os diretores de banco. Eu agradeci até a filha da mãe lá da mulher que falou não pra mim, que não quis me dar nada e que riu da minha cara quando eu fui pedir empréstimo. Eu agradeci ela, porque se ela tivesse me feito empréstimo na época que eu pedi, eu não teria corrido atrás desse contrato e eu não teria tido essa oportunidade de possuir um banco, 2 bancos, né? Porque eu limpava 2, de possuir 2 bancos por um período assim de 8, 9 horas por dia. 6 dias por semana, eu tinha um banco pra mim, só pra mim. E foi isso que fez com que eu quebrasse totalmente minhas crenças de dinheiro, sobre dinheiro. Eu descobri que não tem mistério nenhum ser rico. E que eu posso ser o que eu quiser. É só eu querer. A partir do momento que você escolhe que você é, você é. Naqueles momentos ali, eu era a dona do banco. E era eu que tomava as decisões. E era de verdade. Só entrava lá quem eu queria, porque eu tinha os códigos todos. Então, assim, durante a noite, quem possuía o banco era eu. A dona era eu, meu amor. E era verdade. Então, só que eu comecei a imaginar, né, coisas aí. E, gente, depois que eu fiz esse exercício, assim, de quebrar mesmo a minha crença com o dinheiro, de ficar ali, de olhar pro dinheiro como uma ferramenta, e não como uma coisa assim que nos possede, sabe? Que a gente olha pro dinheiro assim, nossa, quem tem dinheiro é poderoso. Dinheiro é poder. Dinheiro é isso. Dinheiro é aquilo. A gente coloca a gente define muito o dinheiro. A gente coloca muito poder no dinheiro que o dinheiro não tem. Quem tem o poder é você. O dinheiro, ele é uma ferramenta, gente, igual essa caneta. Se eu decidir que essa caneta aqui, ela vai criar milhões na minha vida, essa lapiseira, né? Ela vai criar. Quem decide sou eu o que fazer com ela, né? Se eu quero escrever, se eu não quero. Então, assim, fique presente para isso. Tente olhar para o dinheiro como um martelo, sabe? Eu comparo o dinheiro assim, como um martelo. Você quer pregar um prego na parede. Se você vai empurrar com a mão, o prego não entra. Mas se você pega um martelo, né, ele entra. Você quer adquirir alguma coisa. O dinheiro é só a ferramenta que está entre você e aquilo que você quer. Se você saber usar o dinheiro de maneira certa e de como você, assim, quebrar esse medo. A gente tem medo do dinheiro. A gente acha que dinheiro é responsabilidade, que dinheiro é poder, que dinheiro... A partir do momento que você define dinheiro como poder, você está tirando o seu poder e dando para ele. Então, eu percebi isso fazendo isso lá. E eu vi que aquele diretor ali, o dono do banco, os outros que chegavam lá, eles não tinham poder nenhum sobre mim, sabe? Eles eram só funcionários, eles estavam exercendo o papel deles. Eles eram os personagens. E eu também. Eu estava ali com o papel de resolver o problema deles. Eles tinham um problema que eles não conseguiam resolver. E quem foi que resolveu? Eu. Então, foi uma troca. Então, eles não eram melhor do que eu. E nem eu melhor do que eles. E a partir desse dia, eu comecei a olhar para os bancos de igual para igual. Eu tinha algo que eles não tinham. E eles tinham algo que eu ainda não tinha, que era o dinheiro. Então, eu falei, como é que eu faço para, né? Fui. E foi assim que eu consegui quebrar minhas crenças e que eu cheguei a cocriar tudo que eu cocriei até hoje na minha vida e que eu cocrio até hoje. Eu olho para o dinheiro como uma ferramenta e não como uma coisa que, assim, sabe, que eu quero ter, custa o que custe, que eu não posso obter. Uma coisa que é inacessível. Para mim, um dinheiro eu considero como se fosse, assim, um martelo mesmo, sabe? É uma ferramenta, gente. Então, assim, fique presente para isso. E eu espero muito
que você faça esse exercício de olhar para coisas, sabe? Quando você está andando, você vê um carro lindo, tenta ficar presente para o sentimento que você sente, porque às vezes o sentimento que a gente tem é que está bloqueando a prosperidade. A gente está bloqueando a roda da abundância, sabe? Eu senti que eu ativei a minha roda da abundância naquele dia, que eu descobri que eu tinha coisas para oferecer, que eu era contribuição, que a minha competência ela era apreciada ali. E que era ali, naquele momento, que eu tinha que colocar minha competência, minhas habilidades em ação. E eu dei o 200% de mim. Não para ser apreciada, não. Eu não estava buscando, sabe? Nossa, não. Eu dei 200% porque eu queria que o senhor que me deu o contrato, que ele recuperasse os contratos dele e que ele conseguisse guardar esse cliente. Porque era um cliente muito bom para ele. Então, eu queria contribuir com ele, porque eu sei o que é, a gente tem uma empresa e a gente risca de perder um cliente, é muito duro, a gente fica desesperada e eu fui ajudar ele, eu contribuí com ele contribuiu comigo e assim, hoje em dia nós somos amigos, super próximos, até hoje ele me agradece, ele tá com cliente até hoje, ele continuou, né? Então assim, de uma certa forma, as minhas habilidades, elas serviram para contribuir com uma pessoa que não tinha essas habilidades, né? E eu comecei a me valorizar, porque no início eu achava assim, que porque eu era faxineiro eu era menos que eu era menos que um médico, eu era menos que um advogado. Eu comecei, gente, qualquer trabalho que você faz, você tem o que muitas pessoas não têm. Você possede um conhecimento que pessoas que você acha que é maior que você não possede, não tem, precisa. Então fique presente para isso. E a autoestima é muito importante. No autoconhecimento, na cocriação da sua realidade, você precisa se sentir confiante. Que você tem o que os outros não têm. E que muita gente tem o que você não tem. Então, muita gente gostaria de saber fazer uma faxina bem e rápido. Em 4 horas eu faço 3 andares e, assim, sorrindo, ouvindo música e tal. Eu faço um bolo em 15 minutos. Eu faço um jantar para 30, 40 pessoas, sem problema nenhum. Assim, cardápio e tudo. E eu não tinha essa noção. Eu não sabia que eu tinha essas habilidades. Minha autoestima, ela estava totalmente baixa, assim, no chão mesmo. E eu, deprimida, depressão, essas coisas. Quando a gente está com depressão, a gente não consegue olhar para nossas habilidades. Então, assim, qual é a sua habilidade que você possa colocar como contribuição no mundo e que vai fazer com que o dinheiro venha para você? Porque o dinheiro, ele tá em todo lugar. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Tudo pode se transformar em dinheiro. Então, fique presente para isso. E eu quis muito trazer essa história para vocês, para mostrar para vocês que qualquer pessoa pode criar o que ela quiser na vida. Gente, eu andava de jegue. Eu andava de jeguinho. Eu comia mandioca com sal. Eu trabalhava na roça, de enxada. Eu não sabia ler nem escrever. Eu não sabia nem que existia outro mundo que aquelas montanhazinhas que tinha ali em volta de mim. Olha onde eu tô hoje. Eu tô no Canadá, eu falo francês, eu falo inglês. Eu não só sei ler, mas eu sei ler em 3 línguas diferentes. Eu consigo ter uma conversa com o diretor de um banco do Canadá, tá? Assim, como se eu fosse, né, a amiga dele. Entende? Então, não fique aí fechada, sabe? Achando que você não tem isso, que você não tem capacidade, que você não sabe. Se você não sabe, você pode aprender. A gente pode aprender qualquer coisa. Então, olha o que você tem e olha o que você gostaria de aprender. Porque a gente pode aprender. A gente pode aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. E às vezes o medo das coisas é porque a gente não conhece aquilo. A partir do momento que você passa a conhecer, você perdeu o medo, acabou. Eu vi que não tinha mistério nenhum no banco. Que um banco é uma coisa como qualquer outra, né? É uma instituição como qualquer outra. Eu vi que um diretor de um banco é um diretor de um banco, assim, ele dirige gente, dirige coisas, dirige dinheiro e ele coordena. Ele é coordenador, na verdade, do dinheiro dos outros. Eu posso fazer isso.
Muito bem, se eu quiser, mas eu não escolho fazer isso, né? Porque não é um tipo de coisa que eu quero fazer. Mas se eu quisesse, eu faria. Então, assim, eu não tô falando pra você ir trabalhar num banco, não, mas pra perder o medo do banco, não precisa, tá? Se você quiser ir, vá, é maravilhoso, eu amei, né, ser dona de um banco, mas é a minha maneira de criar a minha vida. Eu tenho uma maneira de criar minha realidade usando as ferramentas do meu cotidiano, do que eu tenho dentro de mim. Eu uso tudo que eu tenho, que eu possedo, para transformar em ferramentas. E todo mundo pode fazer isso, todo mundo. Até para visualizar, eu uso tudo que eu tenho. Então, é o que eu vim aqui conversar com vocês. E agora eu quero que você me conta, e você? Qual foi a maior loucura que você já fez para se livrar de uma crença? Para combater seu medo? Quando foi a última vez que você enfrentou um medo? Me conta aqui nos comentários, me fala se foi contribuição para você e o que você aprendeu hoje aqui nesse vídeo. Eu quero saber, eu adoro saber isso, tá bom? Você vai estar me ajudando a produzir mais conteúdo e você vai estar também ajudando a você mesma, porque quando você comenta, você assimila melhor o conhecimento que você adquiriu. Tá bom, querida? Um beijo e até o próximo vídeo. Gratidão. Namastê.